Esse é o Ancapso e nós vamos falar de uma boa surpresa da oposição, um projeto da Caroline de Toni que foi aprovado na Comissão de Segurança Pública agora no finalzinho do ano. É mais uma boa notícia que a gente tem, porque na verdade no final do ano a gente teve um monte de má notícia, né? A confirmação do Dino, a aprovação da reforma tributária, um monte de coisa ruim. Mas tem algumas notícias boas também, entre elas esse projeto aqui que tira o poder de controle do governo federal e os estados passam a poder legislar sobre armas. Quem pode ter direito à arma, qual a condição de ter arma naquele estado. Ou seja, é uma proposta interessante, porque realmente o que ela fala faz sentido. As realidades dos estados brasileiros são muito diferentes. Tem estados em que você precisa de mais proteção pessoal, outros nem tanto, né? Vamos entender esse assunto aqui, porque é uma boa notícia. Está longe de ser aprovado isso, tá? Passou na Comissão de Segurança Pública, ainda tem que passar pela CCJ, plenário, o STF, né? Vamos entender isso daqui. Essa notícia foi sugerida por Daniel Leite Neto, não é mamãe, é o ministro, e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, então a história é a seguinte, né? O projeto foi feito pela Caroline de Toni, que é uma deputada do PL lá de Santa Catarina, e justamente tem esse objetivo de reduzir, de deixar para os estados. Cada estado poderia regulamentar como é que seria a questão de posse e porte de armas naquele estado, né? Isso é uma coisa muito bem-vinda. Eu falo para vocês, eu acho que um dos grandes problemas do Brasil é justamente essa estrutura monolítica, né? Diferente dos Estados Unidos, em que você tem leis estaduais, cada estado tem sua própria constituição, tem sua própria lei, coisa e tal. Aqui no Brasil também, teoricamente, os estados têm constituição, mas você tem um problema enorme na Constituição brasileira, que é o artigo 22 aqui, ó. Artigo 22 da Constituição brasileira. Compete privativamente à União legislar sobre. Então, essas coisas, esse tipo de lei aqui, só o governo federal pode fazer. O Estado não pode falar sobre isso. E você vai ver que tem a maior parte das coisas aqui, ó. Direito civil, direito comercial, direito penal, direito processual, direito eleitoral, direito agrário, direito marítimo, direito aeronáutico, espacial, do trabalho, desapropriação, requisições civis e militares, águas, energias, informática, telecom. Cara, se você for olhar aqui, praticamente tudo, não tem nada que o Estado possa regulamentar, né? Só que, curiosamente, uma coisa que não está aqui nessa lista do artigo 22 é a concessão de registro de armas. Então, essa matéria é uma matéria que não está prevista como explicitamente de legislação federal. Então, olha só, a Caroline de Toni apresentou essa proposta aqui, ó, foi apresentada no dia 12 de maio de 2023, foi aprovada agora na Comissão de Segurança Pública, teria que ir agora para a CCJ, e depois da CCJ para o plenário da Câmara. A CCJ pode ser fácil, tá? Porque a CCJ, tudo indica que vai ficar com o PL ano que vem, foi o combinado, né? O PL e o PT são os dois maiores partidos da Câmara, ficou combinado entre eles que o PT ficaria com a CCJ em 2023 e o PL em 2024. Então, se esse acordo der certo, deve ser do PL, então deve ser fácil de aprovar isso aqui na CCJ. Resta saber se a oposição vai ter os votos para aprovar no plenário e depois no Senado. E depois o STF vai deixar, porque embora não esteja explicitamente dizendo aqui que armas são reguladas pelo governo federal, você sabe que o STF pode encontrar alguma coisa que dizer, não, mas armas faz parte do direito civil, então é a gente é o governo só que pode regulamentar. Enfim, é um desafio, né? Vamos ler a proposta dela aqui, ó. O Congresso Nacional decreta, artigo 1º, essa lei complementar concede competência legislativa aos estados para que possam legislar residualmente em caráter extraordinário sobre temas relacionados à arma de fogo, como autorizado pela Constituição Federal no artigo 22, inciso 1º e parágrafo único, com base nos parâmetros fixados nessa lei complementar. Então o que ela está dizendo aqui? Parágrafos 22, inciso 1º. Então está dizendo aqui que compete privativamente à União legislar sobre direito civil. Então, na verdade, ela está reconhecendo que é a União que regula sobre isso daqui para evitar o problema do STF. Só que o parágrafo único aqui, ó, parágrafo único, lei complementar poderá autorizar os estados a legislar sobre questões específicas das matérias relacionadas nesse artigo,
Então é exatamente isso que ela está dizendo. Ela está dizendo que essa lei complementar vai regulamentar o fato de que o direito civil, comercial, penal, eleitoral, etc., etc., engloba o direito de armas, mas alguns aspectos seriam deixados para a decisão do Estado, né? E poderá ser concedida autorização legislativa residual aos Estados para que disponha de forma diversa sobre a posse e porte de armas de fogo, tanto para fins de defesa pessoal como para práticas esportivas, de controle de fauna exótica, invasora, etc, etc, etc. Ou seja, qual que é a lógica por trás disso? As realidades nos estados brasileiros são muito diferentes. No Rio de Janeiro, você precisaria de armas para defesa pessoal, então tem que ter uma série de critérios para saber se você pode ter armas no Rio de Janeiro. No, sei lá, Mato Grosso do Sul, você tem muito problema de fauna, daqueles de jacaré e de algumas outras faunas invasoras que acabam prejudicando as atividades agropecuárias lá. Então é um outro tipo de arma, né, para você matar esses bichos, né? Enfim, faz sentido isso daqui. Cada estado poderia definir a sua lei de armas. Certamente você teria estados ainda mais rigorosos do que são hoje, porque, pela natureza, estado esquerdista, o Nordeste vai ser proibido até falar arma. Falou arma, pronto, preso, né? Enquanto no Sul você pode ter uma liberdade maior, dependendo, né? Aqui, ó, desde que sejam atendidas as seguintes condicionantes abaixo indicadas: comprovado o componente cultural e tradicionalista no uso de armas de fogo, então já está levando em consideração a cultura. Comprovada a capacidade centralizada de fiscalização daqueles que possuam armas e seus acessórios, etc. O Estado interessado deverá editar legislação estadual por meio da Assembleia Legislativa, regulamentando o exercício dessa prerrogativa relacionada a armas de fogo concedida por essa lei complementar federal. Ou seja, é um projeto pequeno, um projeto que faz uso do próprio artigo 22 lá da Constituição, então evita que seja declarado inconstitucional de forma fácil. O desafio é esse, é ser aprovado na Câmara e ser aprovado no Senado. É um projeto de lei complementar. O que quer dizer isso? O projeto de lei ordinário precisa de maioria para aprovação. Então, se tem 100 deputados na Câmara e 51 votaram a favor do projeto, o projeto está aprovado. Um projeto de lei complementar é um projeto de lei que meio que está acima do ordinário e abaixo da Constituição. Então ele requer um rigor maior para ser aprovado, ele precisa de maioria absoluta. Como são 514 deputados, você precisa ter 257 votos, então precisa ter mais do que 257 deputados na Câmara no momento da votação, e tem que ter pelo menos 257 votos pela aprovação para aprovar esse tipo de projeto. É mais difícil do que aprovar uma lei ordinária, aprovar uma lei complementar, né? Então, é difícil, mas não é impossível. E a gente sabe que tem muita gente querendo esse tipo de coisa. Isso pode servir até para os estados mais esquerdistas, o pessoal esquerdista que quer fazer média, dizendo, não, eu proibi totalmente armas no meu estado. Pronto, pode fazer isso. Em compensação, outros estados que têm uma facilidade maior podem conseguir mais acesso à arma. Acho ótimo o projeto, acho que tem chance. Como a CCJ vai para o PL, pode passar pela CCJ rápido e já ir a votação do plenário ano que vem ainda. Seria uma coisa linda isso daqui, gostei do projeto. Tomara que vá adiante. O maior desafio dessa história toda, primeiro, não vai ser fácil aprovar na Câmara, né? Porque, você sabe, tem muita gente ali comprometida com a ideia esquerdista de proibir as pessoas de terem armas para facilitar a ditadura comunista aqui no Brasil. O outro desafio é a Constituição, né? O Supremo, você sabe, já faz muito tempo que ele usa a Constituição como uma sugestão, né? Uma coisa, se a gente gostar, a gente usa. Senão a gente inventa na nossa cabeça aqui um direito, né? Não, porque fere o direito, não sei o que lá, o princípio de direito, tal, assim, assim, e pronto, e proíbe, né? Enfim, vamos aguardar. De qualquer forma, é um passo importante na direção certa. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.